Você vai ter que acabar com ele. Você vai ter que atropelar esse medo. Qual que é maior? Esse medo ou o que você quer? Esse medo ou o futuro que te espera? Mais de 90% dos medos são do desconforto. Só que desconforto não mata. Nesse vídeo eu quero falar sobre medo, sobre o quão prejudicial ele pode ser para a sua vida se você é uma pessoa que quer se desenvolver, que quer alcançar resultados extraordinários, que quer prosperar, que quer evoluir, e como você deve tratar o medo na sua vida. Porque existem dois tipos e são deles que eu vou falar aqui nesse vídeo. Eu me lembro de quando eu morava no interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, e eu tinha uma moto velhinha e alguns móveis da casa ali, né, que eu morava alugada. Vendi tudo e vendendo tudo dava cerca de, acho que era 12 mil reais ou 13 mil reais. E com esses 13 mil reais, eu tinha esses 13 mil reais para poder bancar a mim e a minha esposa. Era em torno de 13 mil, 15 mil. Eu tinha isso para sustentar a minha vida e a vida da minha esposa numa viagem de mudança para Portugal. Ou seja, um menino que nunca tinha saído ali do interior de São Paulo, estava querendo arriscar a vida, ou arriscar tudo que tinha, que esse tudo na verdade era quase nada, né? Só que pra gente parece que é tudo. Queria arriscar ir para Portugal, morar lá e tentar uma vida diferente lá, ter uma experiência diferente, conhecer pessoas diferentes, conhecer idiomas diferentes, porque apesar de Portugal também falar português, é um português diferente e tem muito turista lá, né? Tem muitos países ali da Europa que falam inglês, francês, German, alemão, e eu tava morrendo de medo. A verdade era essa. Eu morria de medo. O que eu vou fazer? Como que a gente vai se sustentar? Só que eu não sei se sempre foi assim. Eu acredito que eu desenvolvi isso. Não sempre foi assim, mas desde pequeno eu sempre percebi que se eu não me arriscasse, eu continuaria com a minha vida. Sempre. Que se eu não mudasse o que eu estava fazendo, eu ia ter o mesmo resultado. Então eu tinha que mudar o que eu estava fazendo, e para mudar o que eu estava fazendo exigia mais risco. E quando exige risco, dá medo. E se você não sabe lidar com medo, ele te trava e você não alcança nada, continua fazendo a mesma coisa e continua tendo o mesmo resultado. O que eu quero estimular aqui em você, o que eu quero te inspirar aqui é a raciocinar, a pensar Porque muitas vezes você está com medo de alguma coisa que, se você enfrentar esse medo e der errado, você vai voltar para a vida que você tem hoje. Faz sentido isso? Tem lógica? Tem lógica isso. Então, muitas vezes, o medo que te trava ali não faz sentido te travar. Por quê? Porque se você enfrentar esse medo e der errado, o que corre muita chance de dar errado, você vai voltar para o mesmo lugar que você estava. Só que, na verdade, você não volta exatamente para o lugar que você estava. Você volta com aprendizado, você desenvolve habilidades durante esse percurso, durante esse trajeto em que você resolve enfrentar o medo e fazer aquilo que você quer fazer para alcançar um objetivo que você quer, você desenvolve habilidades, você fica melhor, seja em comunicação, em pensamento crítico, em ter atitude, em negociação, ou em criar conteúdo, whatever, seja lá o que você queira fazer. Quando você enfrenta esse medo, na verdade, eu posso até falar besteira, porque você não volta para o mesmo lugar, você volta melhor. Mesmo que não aconteça no tempo que você queira aquilo, você vai voltar mais forte, com o seu emocional mais preparado, com mais experiência, pronto e melhor para fazer aquilo de novo, para enfrentar o medo de novo, para alcançar seu objetivo. Então, eu citei aqui duas vezes que eu estava com muito medo, a terceira vez que eu estava... Eu lembro de diversas vezes que eu fiquei com muito medo. E vale ressaltar uma coisa aqui, que o medo, na verdade, existem dois tipos de medo, né? Diríamos assim, existem dois tipos de medo. O medo biológico, que é aquele
de sobrevivência do corpo, né? Imagina, se você não tem medo, você não olha para atravessar a rua, você pula de um prédio. Por exemplo, você pega uma moto, pega uma Kawasaki aí e sai a 400 km na pista, né? Então, se você vê um leão, você não faz nada, fica ali na frente dele enquanto ele vem e, né, na sua direção. Então, existe um medo que ele é bom, é o medo de sobrevivência. Só que se você percebe que o medo que você está sentindo está te travando de fazer alguma coisa e ele não está relacionado ali à vida ou morte, a coisas extremas, mas na verdade ele está relacionado ao medo do desconforto. Porque você ama o desconforto. Nós amamos o desconforto. O cérebro, na verdade, desconforto não, conforto. Nós amamos o conforto. O seu cérebro ama o conforto. O meu ama o conforto. E quando a gente sequer pensa em alguma coisa que nos deixaria desconfortável, automaticamente, medo. Não vou fazer. Não, é desconfortável. Ou muitas vezes, você pode ter um medo atrelado a uma experiência do passado. Então, sabe, senta, analisa, pensa, por que eu estou com medo disso? Se eu fizer isso, qual pode ser o resultado bom? E qual pode ser o resultado ruim? O resultado ruim, ele é pior do que a vida que eu tenho e que eu estou levando hoje? Não? Então vai, cara. Vai. Porque todas as vezes, eu poderia citar aqui e vou citar diversas vezes que eu fiquei com medo. Todas as vezes, coisas deram erradas, mas no final deu certo. Ou tem coisas ainda que não deu certo, mas está dando errado e eu estou aperfeiçoando, e eu estou melhorando, e eu estou me moldando ali para que dê certo. Porque no final, o sucesso, dar certo em algo que você queira, é o resultado e a soma de todos os fracassos que você teve no trajetória que você percorreu. Pensa, senta, analisa, escreve no papel, tira da sua cabeça, coloca para você conseguir olhar o teu plano, o que você quer fazer, por que você está com medo. São pessoas que estão no seu ambiente, ao seu redor, te desmotivando? É algum trauma? Por exemplo, existe uma região no cérebro que chama amígdala, se eu não me engano. E ela é responsável ali, é como se fosse uma anteninha uma antena que detecta perigo. O medo biológico está diretamente relacionado a essa parte do cérebro. Só que, como eu disse, tem dois tipos de medo. O medo biológico, que é aquele medo que te defende, que te protege, de luta ou fuga. Quando aparece, por exemplo, um leão, você vê leão, nem passa. Quando você vê um leão, essa informação visual que você tem nem passa pelo raciocínio, vai direto na sua parte fisiológica ali para você correr, ou você corre, você para, ou você luta, né? Mas acho que você não vai lutar com um leão, né? Tem alguns que lutariam, viu? Tem alguns que lutariam. Então, existe esse medo biológico e o medo que é o medo ali do desconforto. Só que pode acontecer uma coisa. Imagina que você tem ali, quando é criança ou adolescente, uma situação em que você é mordido por um cachorro, tá? Você foi mordido por um cachorro muito bravo, um cachorro ali que apanhava muito do dono dele, que não podia ver uma pessoa que já queria morder ela, foi e te mordeu. Automaticamente, o teu cérebro, associa isso como, opa, cachorro, medo, perigo, dor, trauma. Te traumatiza. O que acontece é que você passa a vida inteira, e até me arrepia falando disso porque, o medo é uma coisa que pode ser o seu maior sabotador se você não aplicar isso aqui que eu estou te falando na tua vida. Não sair desse vídeo aqui e calcular, escrever, pensar, tomar uma atitude, porque ele destrói sonhos, objetivos, projetos, destrói muita coisa. Então, voltando, pode acontecer o quê? Se você tomar uma mordida do cachorro, o cérebro associar aquilo e registrar nessa amígdala cerebral do cérebro, essa parte do cérebro, e falar assim, opa, ela associa cachorro igual a perigo, igual medo, ficar longe, não ter cachorro, não passar a mão em cachorro. E aí você cresce e por causa daquela experiência que você teve, ruim com o cachorro, você passa a vida inteira, ou
toda a sua fase adulta e com muito medo do cachorro, nunca entra em casa de pessoas que têm cachorro. Tô só dando um exemplo aqui do cachorro, tá? Não passa a mão em cachorro, sendo que o cachorro, na verdade, o cachorro não é igual a perigo, mas sim cachorro maltratado, cachorro bravo, que você maltrata ele, sim, pode ser igual a perigo, mas não todos. Só que essa parte do cérebro amígdala tenta generalizar para te proteger. É um sistema de defesa. Só que se você não entender isso, você vive a vida ali meio que anestesiado, sem saber, tipo, por que eu sinto medo, sabe? Não reflete. Por que eu sinto medo? Por que eu não tento me expor ali para passar a mão nesse cachorro e perder esse medo? Então, eu gostaria muito que você saísse desse vídeo aqui com esse pensamento, sabe? Se eu fizer o que eu tô com medo de fazer e der errado, porque vai dar errado, pode dar errado, tá? Muitas pessoas ficam falando, não vai dar errado, vai dar certo. Eu até entendo algumas dessas pessoas, porque pode não dar certo no tempo que você quer. Por exemplo, eu gostaria de, daqui a um mês, dar certo nisso. Pode não dar certo e a probabilidade de dar errado. Só que tem um detalhe. Se você não desistir, por mais que não dê certo no tempo que você queira, vai dar certo no futuro. Porque nesse primeiro mês que você tentar, você vai ficar mais forte, mais inteligente, vai aprender, vai desenvolver sua estratégia, vai desenvolver a sua capacidade cognitiva de lidar com aquilo. E no próximo mês você vai ficar melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Então, vai dar errado. Só que se você não desistir, vai dar certo. E o sucesso, como eu disse, no final é a soma desses fracassos, pô. Faz tanto sentido, né? É tão lógico, né? Então, sai desse vídeo aqui e espero muito que você reflita. Pensa na sua vida, como está agora, como você desejaria, como você almeja que a sua vida fosse. E se for o medo que estiver te travando, você vai ter que acabar com ele. Você vai ter que atropelar esse medo. Qual que é maior? Esse medo ou o que você quer? Esse medo ou o futuro que te espera? Se você sente medo de algo e percebe que esse algo está atrelado a algum trauma, a melhor coisa a se fazer é você se expor a esse medo, como por exemplo o do cachorro. Pega um dia com algumas pessoas perto, com o dono do cachorro ali perto, vai passar a mão no cachorro, vai de boa lá, passa a mão no cachorro. Por quê? Essa é uma das melhores maneiras, neurocientificamente comprovada, de você perder o trauma, de você perder o medo, de você mostrar para o seu corpo, para o seu cérebro que, opa, pô, eu tinha tanto medo do cachorro, mas eu passei a mão no cachorro, o cachorro não fez nada. Então, acho que aquele trauma que eu tinha aqui, acho que a amígdala pensa, aquele trauma que eu tinha aqui talvez não seja tão forte assim, pô. Talvez não tenha nada a ver, talvez tenha sido só uma experiência ruim, então eu vou passar a mão no cachorro de novo. E aí você passa de novo, depois de novo, depois mais uma vez. E aí você vê um cachorro na rua, você não atravessa mais a rua, passa do lado dele. E daqui a pouco você tem até um cachorro na sua casa. Espero que você tenha entendido muito essa analogia do cachorro. Espero que esse vídeo aqui tenha te inspirado de alguma maneira a enfrentar esse medo. Enfrente esse medo. Num próximo vídeo eu posso até falar mais sobre, só que tem diversas vezes aqui que eu fiquei com muito medo. Muito medo. E várias pessoas ao meu redor, às vezes, fortaleciam esse medo. E eu tive que, sozinho, sentar, analisar. Muitos falam que eu sou uma pessoa que... ou que eu era uma pessoa... enfim, que não dava muito ouvido para as outras, mas na verdade é que eu dava ouvido, só que para mim não fazia muito sentido, e eu sabia que o meu objetivo, o meu sonho sempre era maior do que aquele medo que eu tinha, então a pessoa que reforçava o meu medo não tinha que ouvir ela, sabe? Então cuidado com as pessoas também que você ouve, porque elas podem estar te sabotando, tá? Um abraço, um beijo no seu coração e espero que você tenha gostado desse vídeo.